Eu quero integrar uma revelação de Deus, qual Deus já tem me passado, mas Ele não permitiu eu falar, porque Deus Ele continua me revelando, me passando por etapas. Cada madrugada que eu vou orando, Deus vai me mostrando, irmãos. Então eu quero contar agora, louvado seja Deus, em nome de Jesus Cristo, essa grande revelação de Deus, de alerta. Assim como Deus me concedeu, irmãos, para a igreja, para fundar a igreja primitiva, doutrina divina, e o programa Voz da Cura Divina, Deus me mostrou, irmãos, que ia vir uma grande luta. O diabo do engano ia vir com a hipocrisia e com a mentira, para tentar cativar os irmãos, as irmãs, bem mesmo falando algumas verdades, para tentar tirar os irmãos do foco da verdadeira doutrina do Senhor. Meus irmãos, Deus mostrou para mim que Satanás ia usar uma forma de tentar cativar os crentes de doutrina, usando até mesmo as imagens, meus irmãos, dos homens de Deus do passado, uma forma de Satanás enganar, meus irmãos. Assim como o diabo, ele fez lá nos tempos primitivos, quando perseguia a igreja, meus irmãos, com ataques e de agressivos, violentos, ele não teve êxito. O que ele fez? Satanás pegou e usou o estado da política, se aliançando com a igreja, ali cessando toda a matança, mas começou ali, cessou a matança física, mas começou a morte espiritual, ali através das imagens de escultura, colocando, meus irmãos e irmãs ouvintes, falando do nome de Jesus, mas todos aqueles deuses pagãos das culturas pagãs romana e grega começou agora a ser substituída através de adoração aos mortos, culto aos mortos, imagem de escultura, começou a fazer imagem dos apóstolos, imagem de Jesus, ali memoriando ali os apóstolos. Tudo isso começou já a entrar a idolatria, onde começou a decadência, o período de trevas na igreja. Então novamente agora Satanás está vindo com uma forma mais sagaz, meus irmãos, para tentar cativar. Deus mostrava, irmãos, uma grande estátua de um homem de Deus, e eu olhava para aquela estátua e eu falava: Senhor, mas é uma estátua de um homem de Deus, qual pregou e viveu a doutrina do céu. Deus falou assim: calma, meu servo, isso aí não é da minha vontade, isso aí Satanás está usando. Olha, preste bastante atenção. Eu vi aquela estrada toda negra. Deus falou assim: isso significa morte espiritual. E do outro lado Deus mostrava a minha fraca pessoa já com a obra, pregando e vivendo a doutrina, para que o povo se desperte e venha para a porta estreita. Mas tinha multidões, irmãos, de pessoas ali ajoelhado diante daquela estátua. Preste bastante atenção, diante daquela estátua do homem de Deus, mas qual não é ele? Porque Jesus falou para mim: meu servo, ali não é ele, ele já descansa nos meus braços. Isso aí Satanás está usando para enganar os crentes fiel, e principalmente aqueles que são de doutrina. Mas quem tem o meu Espírito Santo, fique em paz, que vão ouvir a minha voz, prega a minha doutrina, que eu, através do seu intermédio, eu vou te usar, glória a Deus, aleluia, para pregar a minha doutrina, curar os enfermos. Eles vão vir. E Deus mostrava muitos que estavam ali enganados, começava a vir, meus irmãos, congregar. O que acontecia? Aquela estátua, de repente eu vi um raio descer do céu, uma espada despedaçava aquela estátua. Só que não despedaçava, aquelas pessoas, muitos delas que estavam ajoelhados, começavam a se transformar em serpentes. Muitas serpentes. E aqueles que vinham ao encontro da verdadeira doutrina, que Deus mostrava a minha fraca pessoa ali pregando, aquelas pessoas que vinham até a mim, aquela serpente gigantesca começava a sair dali e enrolar nos meus irmãos, para que meus irmãos não fossem na verdadeira doutrina. E eu perguntei ao Senhor: Senhor, o que significa isso?
que estavam ali, mas de repente viraram serpentes, estão querendo engolir, não deixar que aqueles irmãos que são fiéis seguir a doutrina e se espalhavam por outros lugares, para tentar, meus irmãos, não deixar, começava a querer enrolar fora. E Deus falou assim: meus servos, essas serpentes que vocês estão vendo, são os enganadores, são aqueles hipócritas que pregam doutrina e não vive, que estão apegados à placa, qual fica idolatrando, que idolatrou muito o meu servo, estou enganado por Satanás, e agora que eu estou te usando, eles estão blasfemaram contra o meu Espírito Santo, do que eu falei na sua boca, e agora estão possuídos por Satanás, entregou sua alma a Satanás, estão presos à placa, querendo impedir que aqueles qual eu chamei, escolhi para ajudar você nessa obra, para que não vá. Por isso, meu servo, está uma grande luta daqueles qual já está congregando contigo na minha igreja primitiva, doutrina divina. Eles estão persuadindo, tentando impedir que os meus servos congreguem com você na minha igreja. Mas não temas, que eu sou contigo. E naquele momento, irmãos, com aquela serpente, Deus mostrava a espada na minha mão, e eu começava a cortar aquela serpente, oricanda, labassurianda, e aqueles irmãos começavam a ser resgatados, e toda aquela estátua se despedaçava e pegava fogo. Então, meus irmãos, tome cuidado, irmãos. Deus já tinha me dado essa revelação sobre a estátua, mas Deus mostrava só a estátua, sobre a idolatria. E agora, por parte, Deus me deu essa revelação por completo. Louvado a Deus, orando pelas madrugadas, no particular muito com Deus. Deus me deu agora as fases finais dessa revelação. Então toma cuidado, irmãos, para que vocês não sejam enganados. Cuidado com a placolatria, com a idolatria ao homem, irmãos. Cuidado, nós temos que adorar somente a Jesus. Jesus usou os antigos servos de Deus porque pregou a doutrina e viveu. Mas aqueles que pregou e viveu já partiram com Jesus. Agora nós temos que fazer a nossa parte. A igreja ela continua sendo do Senhor Jesus Cristo, enquanto permanecer na doutrina da palavra de Deus. O dia que deixar de pregar a doutrina, ela deixa de ser igreja de Cristo e se torna uma sinagoga de Satanás. E aonde Deus diz: sai dela, povo meu. Amém, igreja? Então essa aí foi a revelação do Espírito Santo de Deus, meus irmãos, para que vocês se despertem, para que vocês não sejam enganados. A revelação Deus me deu agora, há tempos atrás, e ao final dela, hoje que estou contando a vocês, nessa quarta-feira, do dia 27 de julho de 2022. Então guarde bem, essa revelação de Deus vai ser anunciada no rádio e também no canal do nosso Definição da Doutrina, e aqueles que são de Deus, que querem compartilhar em seus canais, publiquem, não para a minha glória, mas para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Então tome cuidado, esses que estão murmurando, dizendo que nós somos divisores, dizendo que essa igreja não é de Deus. Cuidado, Deus mostrou que são esses crentes falsos qual se tornaram serpentes. Aquela revelação também anterior sobre o mundanismo, que Deus mostrou sobre aqueles falsos crentes que adoravam também aquele falso profeta, e depois as suas cabeças viravam cabeças de rãs também, meus irmãos, que esticavam as suas línguas contra o servo de Deus. E Deus falou assim: meu servo, e as rãs, elas capturam o sapo, a sua vítima, com a sua língua. Assim são esses falsos profetas, esses crentes que se rebeliaram, que deram ouvido aos falsos profetas, tentando impedir que vocês preguem a minha doutrina. E Deus mostrava aquela neblina branca em volta, meus irmãos, dos crentes de doutrina, qual elas não conseguiam nos atingir. Por quê? No tempo, Deus estava reservando esses escolhidos de Deus para no tempo de Deus, aleluia, resgatar eles, qual Deus preparou a grande obra, aleluia, da igreja primitiva, doutrina divina, e o programa A Voz da Cura Divina. Então que Deus abençoe, meus amados irmãos, irmãs e ouvintes.